Oi, gente, tudo bem? O comentário que eu vou fazer hoje, eu vou falar de felicidade. É uma palavra que todo mundo vive em busca dessa palavra na essência, né? No caso, as pessoas querem de qualquer forma ser feliz. Da maneira dele, da maneira dela, mas é a forma que as pessoas buscam nesta palavra felicidade. E eu achei por bem estar falando um pouco à luz da palavra de Deus sobre isso daí. Eu intitulei esse comentário como Qual seria o segredo da felicidade? E não tem como falar sobre felicidade sem usar a palavra de Deus, sem usar a Bíblia Sagrada. E eu me baseei num salmo que todo mundo conhece. Salmo 1, do 1 a 6, diz assim: Bem-aventurado. Esse bem-aventurado seria quão feliz. Feliz é o homem, não é isso? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes das águas, junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Aí eu intitulei este comentário de Qual seria o segredo da felicidade? Qual seria o segredo da felicidade? Aí eu escrevi aqui, né, para poder eu estar passando para vocês o que o meu pensamento no caso, né, o meu comentário, eu escrevi todo ele aqui para não perder nenhum detalhe. Aí eu escrevi assim: como seres humanos, temos muitas perguntas acerca da vida, do mundo e seus mistérios. Questionamentos grandes e pequenos, profundos e supérfluos. No Salmo 1, encontramos, talvez, uma das perguntas mais frequentes sobre a existência humana que está presente em cada cultura, sociedade e geração. Como eu posso ser feliz? A resposta valeria ouro. Qual é o segredo da felicidade? Talvez, antes de eu estar tocando neste assunto, talvez você já comece a ficar bem reflexivo ou reflexiva de ver eu falar, de ouvir eu falar sobre um tema tão complicado, que isso diz respeito a cada um de vocês, a cada um de nós. Mas, como eu quero falar à luz da palavra de Deus, eu penso que talvez
você chegue a um consenso junto comigo. A resposta valeria ouro. Qual é o segredo da felicidade? Esse anseio determina como passamos nossas vidas, povoa nosso pensamento e influencia nossa tomada de decisões. A felicidade parece nos iludir em muitos níveis. Não sabemos bem como encontrá-la. Até mesmo quando contemplamos por um momento e como se no seguinte ela simplesmente evaporasse e se escondesse. Novamente encontramos uma desconexão entre o que é prometido pelo mundo e o que experimentamos de fato. O salmista nos diz que você pode ser feliz agora. O termo bem-aventurado significa feliz. Aquilo que eu já falei no princípio. Na Bíblia, esse termo bem-aventurado significa feliz. E este salmo lhe apresenta duas maneiras de viver: o caminho do mundo e a palavra de Deus. E é nós que determinamos um desses dois segmentos: o caminho do mundo e o da palavra de Deus. A escolha da maneira como você vê felicidade depende do que você e eu, depende do que nós vamos escolher. Se escolhermos o caminho do mundo, a Bíblia é enfática. E se escolhermos a palavra de Deus, o que Deus fala através da Bíblia Sagrada, certamente nós tiraremos um proveito melhor do que escolhermos o caminho que o mundo dá, a visão que o mundo dá sobre felicidade. Há pessoas que optam por seguir o conselho dos ímpios, imitar a conduta dos pecadores, sentar-se na roda dos escarnecedores e viver de acordo com os valores do mundo. Aqui eu não quero fazer nenhum julgamento a ninguém. Se você se acha forte o suficiente e está preparado para, quando a dificuldade da felicidade que você encontrou bater a sua porta, você vai conseguir superar? Tudo bem. Jamais eu vou entrar em confronto com você se você acha que o meio aonde você anda, principalmente se você é um servo de Deus, sabe? E se eu falar, no caso, você pode entrar em confronto comigo, dizer que discorda de mim porque você se acha forte o suficiente e você está com quem você está, não te faz mal nenhum, tá? Até pode não fazer mal nenhum no momento, mas na verdade, levando para a palavra de Deus, não tenta se achar tão forte assim, porque se nós não conseguimos contagiar as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado, junto da gente, com aquilo que nós temos de melhor, com certeza nós vamos servir de escárnio com as pessoas que estão praticando coisas que jamais Jesus Cristo estaria sentado naquele lugar junto contigo. Aí você mesmo tem que perguntar: Jesus sentaria
aqui comigo, se Jesus senta contigo, amém. Glória a Deus. Então eu não vou estar entrando em confronto com ninguém. Eu só estou aqui para mostrar que existe as duas possibilidades. Pode ser até que a felicidade que o mundo dá, ela traga uma certa paz momentânea. Mas a felicidade que a palavra de Deus, que Jesus Cristo dá para a gente, é uma paz duradoura. Essa felicidade não quer dizer que nós não vamos ter problema. Nós vamos ter problema sim, mas nós temos o aval do Espírito Santo, o aval da própria palavra de Deus que profetiza bênção sobre a nossa vida, que procuramos andar direito, que procuramos não se deter com aqueles que fazem o mal e aqueles que se autodestroem. Porque se você está perto de pessoas que se autodestroem e você está vendo isso, e você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você está compactuando com a destruição desta pessoa. Tá? Então existem maneiras de você tentar persuadir esta pessoa para o meio de Cristo e da palavra de Deus. Sentar-se na roda dos escarnecedores é viver de acordo com os valores do mundo. O mundo tem um valor deturpado. O mundo tem princípios deturpados. Os valores do mundo, eles não acrescentam nada em nossas almas. E aí, no versículo 2, o salmista nos mostra um caminho melhor. O daqueles que se deleitam com a lei do Senhor e meditando nela dia e noite são abençoados. Há uma progressão para a nossa felicidade. Deleite-se então, procure meditar nisso daí, tá? Se não é, melhor você se deleitar no Senhor. E eu vou repetir o que eu acabei de ler. São abençoados, há uma progressão para a felicidade. São abençoados, há uma progressão para a nossa felicidade. Isso é para aquele que se deleita no caminho do Senhor. Eles terão uma progressão. Vai crescer a nossa possibilidade para a felicidade. O deleite é uma resposta nossa à revelação de quem Deus é. E meditar significa firmar os pensamentos nesta realidade que foi revelada. Em outras palavras, na construção da felicidade é preciso trabalho e envolvimento da vossa vontade. Ao meditar na palavra de Deus, ela fortalece e sustenta seu deleite nele. Meditar permite que as Escrituras encham o nosso coração, ocupem nosso pensamento e penetrem em nossa vontade diariamente. A palavra de Deus moldará sua mente e o que molda sua mente molda também seu coração. Aquilo que molda seu coração, por sua vez, molda sua vida. Vou repetir isso aqui. A palavra de Deus moldará sua mente, e o que molda sua mente molda seu coração. Aquilo que molda seu coração, por sua vez, molda a sua vida. É uma coisa complementando a outra. Se você permite, isso vai acontecer com você. Você terá uma vida não desregrada, uma vida abençoada,
uma vida feliz, porque é algo que de passo a passo o Senhor vai alimentando a sua vida, o seu coração, sua alma, porque você é alimentado de coisas boas. Você não é persuadido a viver de coisas ruins, mas você é ensinado pela palavra de Deus. Você vive na lei do Senhor e medita nela. E com certeza o que você tem como respaldo é felicidade. Portanto, temos aqui a bela oportunidade de vivermos para o Senhor, tendo prazer nele. Faça como prioridade tomar posse das bênçãos encontradas neste salmo. Enquanto você se deleita voluntariamente em Deus e no valor de sua palavra, para que ela o sustente e fortaleça nesta estação de sua vida. Nós não temos outra possibilidade. As felicidades, os momentos que este mundo oferece de suposto prazer, são momentos passageiros. Nada que nós temos, nós ficaremos com isto para sempre. Um dia nós seremos chamados. É muito maravilhoso quando a gente abre a Bíblia e deixa a Bíblia aberta naquele Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aquele Salmo, por mais belo que ele seja, se eu não tomar como base para a minha vida, não tomar ele como base para a minha vida, se eu não deixar que esta palavra do salmista penetre no meu coração e que eu venha meditar nele todos os dias, é em vão eu estar deixando a minha Bíblia aberta, ou mesmo estar lendo esse salmo, ou ouvindo este salmo todos os dias. A mesma coisa, o salmo que eu acabei de passar aqui. Se eu continuar no conselho do ímpio, no caminho do pecador, com certeza eu serei destruído. Porque o caminho do pecador, o caminho da iniquidade neste mundo é um caminho que leva a uma perdição. E digo mais, não quero falar de uma perdição só eterna, não. Eu digo que existem pessoas que estão como anestesiadas. Elas ainda não sentiram o impacto daquilo que já está acontecendo na sua vida. Existem pessoas que já estão passando por situações difíceis. E se não está sentindo, se não está passando por situação difícil, pode existir algo que de repente vai puxar o tapete e vai derrubá-lo no chão. Um problema de saúde, um problema familiar. Aliás, o que mais afeta o homem senão um problema de saúde? Quantas pessoas a gente sabe que estava bem a semana passada, o mês passado, o mês retrasado, mas passávamos e olhávamos e eles estavam no bar, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, fazendo tudo que para ele é a felicidade que o mundo pode oferecer. Gente, a única coisa que o mundo pode oferecer é esse tipo de prazer. O mundo não tem mais nada para oferecer, o mundo só oferece aquilo que vai ser destruído aqui mesmo. Porém, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, ele tem algo para oferecer para a vida eterna. A Bíblia fala que o justo será como a árvore plantada junto às correntes das águas. Imagina isso, que coisa bela.
O justo será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. E a Bíblia diz, não são assim os ímpios. A Bíblia, quando fala do justo, não quer dizer que você é totalmente certo. Você está procurando ser justificado pela graça. E de maneira que você procura ser justificado pela graça, você se aproxima do manancial. E o manancial é a palavra de Deus. O manancial é estar com Deus. É as águas tranquilas. É essa água, essa corrente da água. Porque ali você vai prosperar. Ali você vai ter paz. Ali você vai ter o seu sustento. Porém, o ímpio é como a moinha que o vento espalha. E o ímpio, eu não estou te chamando de totalmente errado, de pessoa suja, digamos assim, porque no passado, quando se falava de ímpio, a primeira palavra que uma pessoa que não se achava crente ou não se achava religioso dizia, eu sou sujo. Não, eu não estou aqui para determinar o que você é. O que você é parte de uma determinação de você mesmo. É uma escolha que você mesmo faz. Eu não estou aqui para dizer que você é uma pessoa impura, suja, irregular, pecadora. Nada disso. Quem nos chama de pecador e de ímpio é a palavra de Deus, por aquilo que nós estamos fazendo. A árvore se conhece pelo fruto. Porém, quem se determina a ser alguém que escolhe um caminho é você. Qual é o caminho que você tem buscado? O caminho da salvação? Você tem buscado uma felicidade só para aqui? Porque esta felicidade de prazer, essa felicidade de se prostituir, de destruir um casamento e partir para um outro casamento e outras coisas mais, isso não é felicidade pautada na palavra de Deus. O princípio da palavra de Deus é um princípio totalmente diferente do mundo. O mundo tem princípios equivocados, se é que eu posso chamar de princípios. Eu acho que o mundo tem mais fim do que princípio. Quem tem princípio é a palavra de Deus, é quem vive pela palavra de Deus. E se você não vive pela palavra de Deus, reflita, medita neste salmo, leia este salmo, Salmo 1, do 1 a 6, e procure ver aonde está a sua falha. Quem vai se analisar, quem vai se corrigir é você. Sou eu que me corrijo no dia a dia da minha vida. Eu não preciso de que ninguém fique em cima de mim, me manipulando. Não, eu tenho uma bússola, e essa bússola é Jesus. É Ele que me guia. Eu sou guiado pelo poder de Deus. Nós temos que ser guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus para saber quando nós estamos falhos em situações. Estamos falhos em situações. O justo, ele vive plantado junto à corrente das águas. E ele dá o fruto na estação própria. Tudo do justo é próprio, é no momento certo. Ele busca as coisas do céu. Tudo para o justo vem na hora certa. Não quero dizer que nós somos totalmente justos, não. Nós estamos tentando a justificação pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Até o dia que Ele quiser, seremos justos e perfeitos.
mas estamos buscando sim a perfeição em Jesus Cristo. Esse salmo fala muito forte aos nossos corações. A felicidade é um estado, sim, é um momento, sim. De repente, você vive dentro de um sentimento bom e depois você sai daquele sentimento bom. Esse é o tipo de felicidade que o mundo tem, mas o Senhor tem muito mais para nos dar com esta palavra chamada felicidade. Nós vamos prosperar, vai ser algo, sabe, gradativo, passo a passo. O Senhor vai nos orientar para nos dar a total felicidade. Teremos problemas, mas temos alguém ali para estar nos orientando no dia a dia. Se tivermos sede, tomaremos da água corrente, que é Jesus, e nos saciaremos. Se tivermos fome, nos sustentaremos de Jesus, da palavra de Deus. Porém, as pessoas que se enveredam por caminhos irregulares, eles têm uma vida só para aqui. E essas pessoas, elas se frustram com muita facilidade. E existem pessoas que só no momento que a ruína se abate, que ele vai buscar Jesus Cristo para a sua vida, que ele vai buscar ser um estudante, ser um leitor e viver, mais do que ser leitor, viver Jesus em sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a encontrar o segredo da felicidade, porque eu falei do segredo da felicidade. O segredo da felicidade é meditar em Jesus, é ter Jesus na vida, é viver com Deus aqui na terra, para não ter surpresas desagradáveis. Porque o justo, quando tem surpresas desagradáveis, ele tem o Senhor para lhe ajudar. Porém, aquele que vive segundo os preceitos do mundo, nos momentos desagradáveis, ele tem uma tendência de só sofrer. Mesmo que esta pessoa diz ser cristão, mesmo que essa pessoa diz que é religioso, mas se ele de verdade, na hora da verdade, se ele ou ela não vive a palavra de Deus, aí as coisas mais desagradáveis acontecerão na vida desta pessoa. Então, o segredo da felicidade é Jesus. A felicidade, apesar da gente identificar como um estado de espírito ou um momento, tipo isso, né? Um sentimento, não sei, como as pessoas quiserem nomear a felicidade, ela não é isso daí. A felicidade é você meditar no Senhor, descansar no Senhor, viver com Ele e procurar não se desviar do caminho da salvação. Porque uma felicidade que só te leva a alguns momentos bons aqui na Terra, isso não é felicidade. Felicidade é você viver com Deus e depois ter assegurado a tua salvação por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Uma ressalva que eu quero fazer aqui, com tudo que eu falei sobre felicidade, tudo não, algumas coisas, né? Que eu, como servo do Senhor, é eu que tenho que impregnar com a felicidade, com a alegria, com a graça que está em meu coração, os meus amigos e as pessoas que estão em volta de mim.
e não eu permitir que os outros passem para mim aquilo que eu vejo que é algo de preceitos mundanos. Coisas que são de preceitos mundanos já está na cara. Você já vê, você conhece. Fica patente aos teus olhos. Você consegue enxergar quando algo é mundano ou quando algo é do próprio céu, é algo de Deus. Então, eu tenho que contagiar o lugar aonde eu estou, sendo servo de Deus no caso, sendo justificado pela graça, eu é que tenho que impregnar o ambiente. Mas se eu não posso fazer isso, aquele lugar não me cabe. Entenda. Se você não pode passar o que está no seu coração, até em silêncio, você não pode passar, aquele lugar não cabe a tua presença. Porque você, sendo servo de Deus, é você que contagia aquele lugar. Você que é o contagiador da graça. E não permitir que as coisas ruins deste mundo, que é clara aos nossos olhos, é muito claro, você deve saber, sem julgamento, mas você deve saber das pessoas que moram aí na sua rua, das pessoas que você convive no trabalho, das pessoas por onde você anda. Quem tem uma vida que precisa de ajuste, você sabe quem são essas pessoas que precisam do ajuste. Sem dar uma de santarrão, a gente fala, a gente sabe que existem pessoas que ela está totalmente fora do caminho do Senhor, fora do princípio do Senhor, e está sim dentro dos preceitos do mundo. Então, você, que somos lavados no sangue de Jesus, é que temos que passar a boa influência de Jesus para as pessoas. Não o contrário, deixar que essas pessoas passem essa influência para mim. Entenda que no momento também que eu estiver junto dessa pessoa, sabendo da falha que essa pessoa está cometendo, e eu ficar concordando com aquilo ali e voltar outras vezes a estar com essa pessoa e sempre consentindo a mesma situação, eu acabo sendo um deles. Tá? Eu acabo sendo um deles. Vamos tomar cuidado para não nos contaminarmos com as coisas deste mundo. Tá certo? Que Deus nos abençoe.